Olá, amiguinhos, tudo bem? Aqui é o Teacher Phil e hoje nós vamos aprender a trabalhar com o Tinkercad. O que é isso, Teacher Phil? O Tinkercad é uma plataforma onde nós podemos criar e desenvolver alguns projetos eletrônicos e robóticos. E nesta aula nós vamos montar um circuito eletrônico, isso mesmo, utilizando uma bateria, um resistor e um LED. E se você está gostando desta aula, não se esqueça de se inscrever, ok? E dá um joinha, dá um like para o Teacher Phil continuar fazendo muitos vídeos para você e para os seus amiguinhos, tá certo? Mas como que a gente faz para entrar nesse Tinkercad Teacher Phil? Vamos lá que eu vou mostrar para vocês, ok? Então, pessoal, nós vamos entrar na internet e vamos digitar www.tinkercad.com, tá certo? A descrição está embaixo, ó. Então, pessoal, para quem for a primeira vez que for entrar no Tinkercad, vocês têm que ir aqui, ó. Inscreva-se agora, tá certo? Aí temos que vir aqui, ó, criar uma conta pessoal, ok? E aqui tem que entrar com o e-mail. Uma dica que eu vou dar para vocês é o seguinte, ó. Primeira coisa, vamos colocar o país que a gente tá, certo? A gente tá no Brasil. Mas quem tiver em outro país, clica no país que você está, ok? Aqui, pessoal, ó, mês de aniversário, ó, aniversário, mês, o dia e o ano. Uma dica que eu vou dar para vocês é a seguinte: se você tiver menos que 13 anos de idade, é interessante que o papai ou a mamãe ou um responsável faça essa conta para vocês. Porque senão, se você for menor do que 13 anos, eles vão pedir para que você envie um e-mail do seu responsável. Isso vai te gerar um transtorno. Então, se você tem mais do que 13 anos, você pode vir aqui, ó, no mês, a data e o ano, tá? Então, ó, se for maior do que 2018 que você nasceu, né? Aí tudo bem, não tem problema, porque aí ele não vai pedir, olha só, ó, ele só vai pedir o seu e-mail e a senha e concordo. Então, digita o seu e-mail, cria uma senha e coloca aqui, eu concordo e criar conta, tá bom? O Teacher Phil já tem uma senha, então eu vou entrar aqui, tá? Se você tiver senha no Gmail, é mais fácil ainda, tá bom? Então beleza. A hora que criou a conta, aí a gente já vai entrar na própria tela do Tinkercad, beleza? Pronto, o Teacher Phil já tá lá. Aí, pessoal, ó, a gente vai entrar aqui a tela do Tinkercad. A gente vai entrar aqui, ó, em Circuits, tá bom? Que é o circuito eletrônico que a gente vai trabalhar. E aqui, pessoal, a gente vai criar aqui, ó, em novo circuito, criar um novo circuito. Vamos clicar aí, tá bom? Aí, pessoal, abriu a nossa telinha aqui de desenvolvimento dos nossos projetos, beleza? A tela nossa tá em branco. Aí, ó, vou mostrar um pouquinho da nossa tela aqui do Tinkercad de desenvolvimento, tá bom? Então aqui, ó, esse aqui é um código, a gente não vai utilizar ele agora, tá certo? Pode deixar ele aqui. Iniciar simulação é quando a gente terminar um projeto, a gente tem que clicar para que execute essa simulação do projeto que a gente criou. E aqui exportar e compartilhar a gente também não vai usar por enquanto, tá certo? Então aqui, ó, componentes básicos. O que são os componentes, Teacher Phil? São os componentes eletrônicos que a gente vai utilizar, beleza? Olha aqui, ó, quantos componentes a gente tem. Isso dos básicos, tá? Se mais pra frente a gente for usar, né, a gente vai usar todos. Então tem muito mais componentes. Olha quanto que tem nessa lista aqui, beleza? Por enquanto a gente vai utilizar aqui, pessoal, os componentes básicos, tá bom? Então o nosso projeto de hoje vai ser o que? A gente vai utilizar uma pilha igual aquelas pilhas que a gente tem no controle remoto. Cadê ela? Ó? Só descer um pouquinho aqui para baixo. Ó. Aqui ele está escrito como bateria, mas a gente chama de pilha. Olha lá. Eu cliquei aqui e arrastei para o meio aqui da nossa tela de desenvolvimento. Tá certo? Quando eu coloquei aqui, pessoal, abriu essa telinha aqui, ó, que representa essa pilha.
O nome aqui eu posso mudar, pessoal. Eu posso colocar aqui, ó, pilha. Então eu escrevi aqui pelo meu teclado pilha. Aí aqui, pessoal, ele pede quantas baterias eu quero. Eu vou colocar uma bateria só. O tipo, tem o tipo AA e aquele menorzinho, aquela mais fininha AAA, tá bom? Hoje a gente vai trabalhar só com AA. E aqui, pessoal, tem a chave incorporada. Se eu clicar em sim, olha o que vai acontecer. Ele vai perguntar se eu quero aquela chavinha de liga e desliga. Por enquanto a gente não vai colocar ela, tá? Então, beleza. Criamos aqui a nossa pilha. Pessoal, a pilha, ó, tá vendo que ela tem um sinalzinho de mais e de menos? O que que representa isso? O mais é o positivo e o menos é o negativo. E ela sai aqui, ó, também, ó. Olha só, o lado positivo é o lado vermelho e o lado negativo é o lado preto. Então, sempre que a gente for pensar em positivo, a gente tem que pensar na cor vermelha. E sempre quando a gente pensar em negativo, a gente pensa na cor preta. Tá certo, pessoal? Então, ó, agora o que que a gente vai fazer? A gente vai clicar no LED aqui, ó, e vai arrastar aqui para o meio da telinha, tá certo? Teacher Phil, o LED tem lado positivo e negativo? Tem, pessoal. Olha só, essa perninha tortinha aqui, pessoal, é o lado positivo, que ele também dá esse nome aqui, ó, de anodo, tá certo? A gente não precisa decorar esse nome, a gente só tem que lembrar que a perninha torta é o lado positivo, tá certo? E a perninha reta, pessoal, ele tem o nome de catódica. Não preciso decorar esse nome também, só lembrar que a perninha reta é o lado negativo, tá certo? Então, ó, vamos fazer um teste aqui, ó. Eu vou ligar um fio, ó. Eu só cliquei e clico aqui no quadradinho. Ah, teacher fio, mas tá um fio verde. Aí a gente pode vir aqui, ó, e clicar no preto, porque o negativo é o preto. E eu vou puxar um fio vermelho aqui, ó, um fio do positivo até a perninha positiva. E aqui é o vermelho, certo? Então, ó, o que que a gente acabou de fazer? Um circuito, tá vendo, ó? Ele vai para um lado e vem para o outro, ó, vai para um lado e vem para o outro. Ah, como que eu faço para ligar o LED, Teacher Phil? Eu tenho que vir aqui, ó, iniciar a simulação. Olha lá, pessoal, ele acendeu o nosso LED. Ó, vou parar a simulação. Vou iniciar de novo. Mas Teacher Phil, tá muito fraquinho. O que que a gente faz para aumentar a iluminação desse LED? Então eu posso vir aqui, pessoal, ó, na bateria. E aqui, ó, eu tenho a contagem de pilhas, tá vendo? De bateria. Vamos colocar duas. Ó, o que que aconteceu, ó? Ele fez uma junção de duas pilhas. Então agora aqui a gente tem 3 volts, ó, 1,5 volt dessa bateria, mais 1,5 volt dessa, somando dá 3 volts. Agora, o que que eu vou fazer? Ó, eu vou iniciar a simulação com 3 volts de bateria, tá bom? Ixi, o que que aconteceu aí, Teacher Phil? Olha só, eu vou passar o mouse aqui, ó. E tá escrito assim: a corrente no LED atual é de 136 miliamperes, tá? Esse MUA chama miliampere. Enquanto o máximo absoluto é de 20. Vixe, olha como passou, né? O que que a gente tem que fazer? Vou parar a simulação aqui. Pessoal, olha só o que está acontecendo. Está entrando muita energia para dentro do LED e o LED não suporta. Então a gente tem que usar um resistor. Tá até aqui, ó, desse ladinho, ó. Vou até puxar ele para cá. Olha ele aqui, ó. O que que acontece, pessoal? Imagina, vamos fazer uma simulação, ó, de um, vamos supor que a gente queira encher uma caixa, um copo de água e a gente vai virar uma caixa d'água, aquelas caixas bem grandona. O que que vai acontecer com o copo? Isso mesmo, vai transbordar. Então, o que que acontece com a caixa d'água da nossa casa? Ele vai passando por tubulações que nem está acontecendo aí, ó, nesse videozinho. As tubulações vão diminuindo essa pressão de água para que na hora que chega na torneira a gente tenha esse controle de quanto está entrando de água no nosso copo. E aqui é a mesma coisa, ó. Imagina que a resistência é o nosso cano de água. E aqui, ó, a resistência a gente consegue
colocar o quanto de resistência a gente quer. Então, para agora, a gente vai utilizar uma resistência de 300 e esse símbolo aqui significa ohms, tá bom? Então, eu vou excluir esse fiozinho aqui, ó, nesse íconezinho de excluir. Então, ó, excluir e vou colocar a minha resistência aqui pertinho, ó. E aí, o que eu tenho que fazer? Unir os fios, ó. Eu vou puxar daqui até o comecinho aqui do meu resistor, em vermelho. E aqui é a mesma coisa, ó, de um para o outro, ó, em vermelho. Tá certo? Deixa eu só puxar um pouco mais aqui. Então, pessoal, o que aconteceu? Ó? O meu resistor virou uma ponte. Ele está passando aqui, ó, o fio vermelho, os 3 volts. Aí ele está reduzindo a quantidade de energia que vai entrar no meu LED. Vamos fazer um teste para ver se agora vai parar aquela mensagem que deu aquela hora. Vou ligar aqui a simulação. Olha lá, pessoal, tá vendo? Ó? Agora não está aparecendo mais aquela mensagem de que tinha muita energia entrando e ele está acendendo com uma força bem legal. Tá certo, pessoal? É isso aí, ó. Então, esse nosso projeto aqui, ó, tá certinho, tá pronto. Olha lá, ó. Ele fez um circuito e na hora que passou aqui pela resistência, ele está diminuindo a quantidade de energia para entrar e acender o meu LED. E aí ele fecha com o fio preto, que é o negativo. Tá certo? Pessoal, esse circuitinho aqui, ele já está pronto. Aqui, ó, se a gente clicar, a gente consegue renomear. Então, ó, eu vou apagar e vou colocar assim, ó, LED bateria. E vou dar um Enter. Então, agora, ó, ele assumiu o nome desse meu projeto, tá certo? E ele já está salvo, ó. Todas as alterações foram salvas, tá certo? Então, o Tinkercad, toda vez que a gente... Vou parar a simulação aqui. Toda vez que a gente faz alguma modificação no projeto, ele já salva automaticamente. A gente não precisa clicar em nenhum botão para salvar, tá certo? Então agora a gente vai vir aqui, ó, nesses quadradinhos que é o Tinkercad, e ele vai voltar para minha tela principal, ó. Ó lá, tá vendo? Então, ó, todos os meus circuitos que eu já fiz, ó, estão todos salvos aqui, inclusive o último que a gente fez, ó, LED com bateria, tá certo? Pessoal, vamos criar um novo projeto agora, ó. Agora a gente vai acender 4 LEDs de uma vez, tá certo? Então, ó, vamos voltar aqui nos componentes básicos e agora a gente vai pegar uma bateria diferente, ó, bateria 3V, que é 3 volts, do tipo moeda. Ó, vou clicar e arrastar aqui. Vou dar um zoom aqui, ó. Ó lá, bateria 3 volts. Essa bateria, pessoal, normalmente ela é usada naqueles... normalmente é utilizada, pessoal, em relógio. Tem alguns controles remotos que a gente consegue utilizar, que a gente consegue identificar essa bateria, tá certo? Então, pessoal, aqui também tem, ó, o lado positivo. Deixa eu aproximar, ó, o lado positivo, que é o lado vermelho, e o lado preto, que é o negativo, tá certo? Então, ó, a gente já tem a nossa alimentação, que a gente chama, que é a bateria. Agora a gente vai puxar 4 LEDs de uma vez, ó. Então, ó, eu vou querer o vermelho mesmo. Aí eu vou puxar um outro aqui, ó. Só que esse daqui eu vou querer o verde. Vou puxar mais um aqui. Esse daqui vai ser o amarelo. E esse aqui, o último aqui, eu vou querer o azul, ó. Então, cliquei lá e azul. Então, agora a gente tem 4 LEDs, pessoal. Lembra que na aula anterior a gente falou que os LEDs precisam de uma resistência para que ele não queime? Então, a gente tem que puxar uma resistência para cada LED. Então, olha lá, ó, uma resistência aqui, ó, uma outra resistência aqui para o verde, uma outra resistência aqui para o amarelo e uma outra resistência para o azul. Só que Teacher Phil vai ficar muito embolado. Como que a gente poderia melhorar isso? O que eu vou fazer? Eu vou clicar nessa primeira resistência e vou vir nesse íconezinho aqui, ó, girar. Ele sempre vai girar no sentido horário, tá certo, pessoal? Então eu cliquei nele e deixei aqui, ó. Lembra qual é a resistência que a gente usou para a gente acender um LED? Isso mesmo, ó, 300. E o símbolo aqui é o ohms, tá? Ó, é o principal aqui, tá certo?
Agora o outro a gente vai fazer a mesma coisa, tá? Para o resistência do verde. Então aqui 300 ohms. E a mesma coisa no do LED amarelo. Vamos melhorar aqui. 300 ohms. E aqui o do azul também, tá? Ó, então girei. Vou colocar mais pertinho. E aqui 300 ohms. Tá certo, pessoal? Legal. Então, ó, agora a gente já tem a resistência para todos os LEDs. E agora, o que eu vou fazer, pessoal? A ligação do positivo, tá certo? Ó, então eu vou clicar aqui e vou arrastar um fiozinho para minha primeira resistência. Se eu apertar o número 2, ele já vai colocar aqui o fio vermelho, tá certo? É uma dica que eu dou para vocês, ó. Então ele já assumiu o vermelho, tá? Ó. Ah, e agora eu tenho que fazer isso para todos os LEDs, ó. Eu tenho que puxar um fio vermelho para todos os LEDs, tá certo? Tudo que a gente está fazendo aqui, ó, é ligando, por enquanto, o nosso positivo da bateria para todos os LEDs, sempre colocando uma resistência de 300 ohms para não queimar os LEDs, tá certo? Ah, Teacher Phil, o que está faltando agora? Ligar o negativo. Então, ó, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou puxar um fio aqui, aqui é o 1, tá? Para ficar preto. Aqui der um clique, ele faz uma curva, ó lá, ó. E tá vindo uma linha reta aqui também, ó. Então eu vou vir aqui por fora, até chegar... Opa, aqui ficou torto. Se eu errei, pessoal, é só eu clicar naquela teclinha ESC, lá em cima do lado do F1. Ó, eu tô com o fio ligado aqui, mas eu não quero mais, eu errei. Eu aperto a tecla ESC e ele some, tá bom? Então, ó, vou clicar aqui, vou fazer um circuitinho aqui, ó, só para chegar no negativo do LED azul. Aqui ficou torto, ó, tá vendo? Então eu posso clicar nessa bolinha aqui, ó, e chegar e ela fica retinha, tá bom? Pessoal, olha uma dica que eu vou dar para vocês. Quando a gente tem alguns LEDs assim, ó, eu não preciso vir com todos eles aqui, ó, depois aqui, aqui, aqui. Eu posso pegar direto esse negativo aqui, ó. Então, ó, vou fazer assim, ó, vou fazer de cada LED, ó, eu vou puxando o negativo, tá certo, ó? Ó o que eu tô fazendo, ó. Eu tô ligando em paralelo o fio negativo, tá certo, ó? Então, ó, esse fio preto aqui, o negativo, eu tô ligando ele em paralelo, ó. Pro negativo eu consigo fazer, pro positivo, nesse caso aqui eu não consigo fazer, tá bom? Então vamos dar aqui, ó, um iniciar simulação. Vamos ver se vai acender todos os LEDs. Ó lá, ó, acendeu, pessoal, ó. O azul, o amarelo, o verde e o vermelho. Tá certo? Ele acendeu todos e ele não deu nenhuma mensagem de que o LED estava sendo sobrecarregado. Tá certo, pessoal? Então eu vou parar a simulação. Podemos trocar o nome desse projeto. Podemos colocar 4 LEDs, bateria 3 volts. Olha lá, 4 LEDs, bateria 3 volts. E dou um Enter. Aí ele já assumiu o nome do meu projeto. E aqui, ó, todas as alterações já foram salvas. Tá certo, pessoal? Então, ó, essa foi a nossa videoaula. Então, pessoal, essa foi a nossa aula que a gente acabou de fazer. Então, pessoal, essa foi a aula com o nosso circuito eletrônico, tá certo? Aí, então, vai um desafio para você. Eu quero só ver se você consegue fazer esse circuito eletrônico com 6 LEDs diferentes. Porque, ó, se eu clicar aqui no LED, ó, eu tenho, ó, o verde, o amarelo, o laranja, azul, vermelho e branco. Então são 6 LEDs. Esse é o meu desafio para vocês. Tem que acender os 6 LEDs e não pode dar nenhuma mensagem aqui, tá bom, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se você gostou mesmo, dá um joinha, tá? Se inscreva no canal, porque o Teacher Phil vai trazer mais conteúdos para a gente fazer em casa, tá bom? Um grande abraço, tchau!